Bom, gente, eu estou aqui por uma razão, eu acho. Porque já estou aqui há muito tempo trabalhando como professor. E eu acho que o meu discurso talvez vai colocar, em alguns momentos, a gente diante de alguns problemas. Porque pelo menos é assim que eu me sinto. Eu não vejo a universidade assim com lentes tão cor-de-rosa com respeito ao seu futuro. Mas não entendam, por favor, esse meu discurso como um discurso assim, pessimista, né? Eu acho muito difícil encher esse auditório. Eu trabalho aqui na COP, eu sei. Eu acho que esse auditório está cheio é razão de otimismo. Esse é meu primeiro recado com um tom mais otimista aqui que eu tenho para dar para vocês. E eu diria assim, trabalhar como professor é, de alguma maneira, estar próximo de percursos de formação de pessoas. Esses percursos de formação deveriam estar sendo facilitados por esse lugar. Por esse lugar onde nós estamos. Ou seja, a universidade devia ser uma coisa fecunda para isso. Onde os percursos de formação pudessem acontecer da melhor maneira possível. Muitas vezes eu tenho dúvidas com relação a isso. Eu acho que o que significa percurso de formação, no nosso caso, tem uma metáfora muito bonita do Darcy Ribeiro, que falava em esculpir no humano. Os percursos de formação, eles esculpem no humano. Eu diria que vamos com um pouquinho de calma nessa história, porque tentar entender essa metáfora sem ser de uma maneira mais impositiva ou violenta. Eu diria que esses percursos são configurações que vão acontecendo em razão de um instrumento fundamental, e esse instrumento é o diálogo. Ou seja, os percursos de formação são eminentemente dialogais, eles dependem de encontros e de diálogos para poderem acontecer. Mas dialogar para quê? Essa passa a ser, talvez, a questão número 1 da gente botar a atenção em cima. Eu diria que nos percursos de formação, a coisa mais importante é dialogar para estabelecer relações mais diversas, mais ricas, mais profundas, mais fecundas com o mundo. Nesse sentido, não é só o diálogo professor-aluno. É um processo de aprendizado no bojo de um conjunto de relações que ultrapassam em muito a relação estrita professor-aluno. Mas eu vou mudar um pouquinho o tom e dizer por que eu acho que a gente, muitas vezes, se depara com problemas. Porque o que poderia ser um percurso de formação se transforma em outra coisa. E essa outra coisa é o que eu chamo de instrução programada. Ou confirmação de saberes já sabidos. E a busca por transmitir essas informações, evitando ao máximo que possível os riscos, evitando ao máximo que possível os erros, evitando ao máximo que possível as incertezas. Eu diria que um verdadeiro percurso de informação, um genuíno percurso de informação, ele é um empenho sempre incerto e sempre arriscado,
uma proximidade com o não sabido e uma abertura para isso, né? É uma provocação e é um convite para a gente ampliar os mundos da nossa experiência de vida. Aqui tem um risco, que eu acho que é um risco magnificamente expresso num TED Talk, que eu gosto particularmente dele, que é aquele da Chimamanda Adichie, a escritora nigeriana, falando do perigo da história única. Então, percursos de formação são, no meu modo de ver, maneiras de se driblar, maneira de se ultrapassar esse perigo da história única. E será que a universidade, e a nossa universidade em particular, nos seus espaços institucionais, ela tem nos ajudado nesse empenho? Como pode ela nos ajudar nesse empenho? Em primeiro lugar, eu diria que nunca isso vai acontecer por causa das instituições. As instituições podem criar um ambiente mais propício para essas coisas acontecerem, mas elas não são a causa dessas coisas acontecerem. Eu diria que os encontros e os diálogos interpessoais é que são a causa dessas coisas acontecerem. E algumas instituições podem apoiar, ampliar, facilitar, potencializar isso. No nosso caso, eu diria, o mais importante é que no meio desses encontros e desses diálogos, algo possa estar sendo afirmado. E esse algo eu chamaria de uma atitude. E essa atitude eu chamo de filosofar. Nota bem, eu estou usando a palavra filosofar, não estou usando a palavra filosofia. Não se trata aqui da afirmação de um discurso erudito. Não se trata aqui da afirmação de teorias sistematizadas. Se trata aqui de uma outra coisa. Se trata aqui da possibilidade de se apresentar questões. Se trata aqui da possibilidade de, alimentado em encontros e em diálogos, colocar sob suspeição os hábitos, a inércia. Colocar sob suspeição tudo aquilo que a gente faz hoje só porque alguém um dia disse para a gente que deu certo ontem. Ou pretender que a gente vai dizer para os outros fazerem amanhã as coisas que a gente está dizendo que deram certo hoje. Diria eu, então, que essa atitude é a coisa mais importante, mais preciosa, e eu tenho muita dificuldade de encontrar, em meio a boa parte dos dispositivos pedagógicos ativos dentro do espaço institucional da universidade, algo que realmente esteja promovendo isso. Não falo no sentido de uma renúncia ao empenho por fazer isso ser afirmado, mas digo, numa perspectiva realista, que a nossa questão é o empenho por evitar que a universidade se transforme numa instituição caduca. Eu acho que o risco maior que nós temos diante de nós é o risco da caducidade da nossa universidade. Caducidade é essa que pode estar ainda mais sob risco, um risco potencializado, se considerarmos a avalanche de transformações no mundo à volta dela. A avalanche de transformações, particularmente nos modos de organizar a cultura. Uma universidade que ainda identifique que a tecnologia intelectual por excelência são os textos e os livros-textos transmitidos em atividades didáticas em salas de aula,
que se transformam rapidamente em algo profundamente desagradável, supérfluo, monótono e por que não dizer mesmo inútil. Quando se podem encontrar outros meios e outros modos disso poder vir a ser transformado num acontecimento fecundo para as vidas das pessoas. O desafio contemporâneo para se reencontrar uma centralidade do filosofar dentro do espaço da universidade, ele não vai ser algo que consigamos dar resposta se continuarmos restritos ao entendimento de que cultura é algo que está nos livros. O novo contexto é um contexto em que, no meu modo de ver, o X da questão passa a ser o exercício da crítica, através de um elemento que me parece ser aquele que é o que mais intimamente atrela a liberdade na condição humana. E esse elemento é o que eu chamo de imaginação. Ou seja, a universidade não deveria ser um lugar onde a imaginação possa vir a ser esterilizada. Os processos pedagógicos em curso dentro da nossa universidade devem, pelo contrário, ser processos que afirmem novas e diversas, fecundas possibilidades para a autonomia imaginadora. Essa questão, diria eu, do controle dos meios de imaginação, me parece ser, no mundo contemporâneo, a questão ético-política mais importante. E nós, dentro da universidade, não estamos, de modo algum, imunes aos seus efeitos. Eu diria que esses meios de imaginação no mundo contemporâneo têm, aqui eu acompanho, vou fazer só uma referência teórica de um autor, por dever, se chama Wilhelm Flusser, que trabalha como sendo, na raiz das relações de poder no mundo contemporâneo, um par: programadores e programados. Os meios de imaginação têm como sua pedra de toque a programação. A nossa questão passa a ser, dentro da universidade, a seguinte, colocada de modo sintético: ir ao limite, experienciar o limite da programação. A experiência dos limites, ela sempre foi um elemento decisivo para o agir ético. E a imaginação sempre foi uma capacidade humana decisiva nesse contexto. E decisiva por uma razão extremamente simples. Eu não sou, nem nunca serei o outro. Mas eu posso me imaginar no seu lugar. Eu posso, com o apoio da imaginação, me empenhar por ver o mundo com os seus outros olhos. Mas a imaginação programada é aquela que não faz a experiência dos limites da programação. É aquela que afirma uma liberdade como uma liberdade de videogame. Ou, como foi dito aqui, era barbecue ou o outro molho. Escolha o molho. Ou escolha a cor do carro, contanto que ele seja preto. Ou jogue o videogame da sua vida. A tarefa mais urgente, aos meus olhos, dentro da universidade,
a qual nós estamos chamados é desprogramar a imaginação. Não se trata de afirmar uma autonomia para resolver problemas que a gente receba já estruturados. Nem se trata de uma autonomia para estruturar problemas. Se trata, sim, de uma autonomia muito mais radical, que é a autonomia de inventar novos mundos. Possíveis ou impossíveis, mas nossos. Se a universidade hoje nos serve de moradia para esse esforço, me parece uma questão incerta. Mas não o será se seguir em frente apenas reafirmando o já sabido numa produção em série de papers ou de consultorias. Não o será se seguir identificando o risco de cometer erros como os inimigos número 1 do aprendizado e não reconhecer que o erro pode ser nosso aliado e que o medo de errar esteriliza a imaginação. Era isso que eu tinha para dizer para vocês.